Bom dia, clã. É, Hoje a gente vai falar sobre propriedades coligativas, mas primeiro vamos relembrar o que são soluções, porque uma é intimamente ligada à outra, certo? Uma solução nada mais é do que um soluto mais um solvente, soluto de massa M dividido por um solvente de volume L. Podem ser classificadas tanto quanto a quantidade de soluto, né? Aí vem saturadas, insaturadas, supersaturadas, e pelo estado físico, gasoso, sólido, líquido. Um exemplo de gasoso é o ar atmosférico. Um sólido é liga metálica, por exemplo, de carro, aliança, etc. E o líquido, café não, água com açúcar, por exemplo. Aqui do lado nós temos um exemplo de solução insaturada e saturada. Insaturada é quando você não vê nenhum rejeito no fundo, certo? Tudo aquilo que entrou foi diluído. E saturada, você vê rejeito no fundo, você vê que a quantidade de água não é suficiente para diluir toda aquela quantidade de soluto, certo? Assim, se você tem certa quantidade de soluto, precisa de certa quantidade de água para ser dissolvida. Se você aumenta o soluto, você teria que aumentar a quantidade de água para poder continuar insaturada. Caso você não faça isso, a solução fica saturada. E supersaturadas é quando você tem um excedente ainda maior de soluto. Por exemplo, 7 kg de sal, diluídos em 100 ml de água. Não dá, né? No máximo vai ficar úmido. Bora lá. E o que são propriedades coligativas? São propriedades que surgem quando a gente adiciona um soluto não volátil a um solvente. Mas o que é um soluto não volátil? Um soluto não volátil é aquilo que não evapora rapidamente em temperatura ambiente. Aqui, ó. Aqui a gente tem o álcool etílico, né, o álcool com graduação 70. O álcool puro ele é volátil. Se você deixar a temperatura ambiente, ele evapora muito rápido. Agora, o álcool 70, que tem uma parte em água, não evapora tão rápido, justamente porque tem a água ali para evitar que ele evapore tão rápido e a gente consiga fazer a limpeza das mãos. E outro exemplo de um exemplo de solvente não, de soluto não volátil. O próprio sal. O sal é um cristal, né? Tem uma estrutura cristalina que dissolvido em água, ele não é volátil, né? Ele não vai evaporar. E isso vai fazer com que a água ganhe propriedades que a gente vai ver. A gente pode separar elas em tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Tonoscopia diminui a pressão máxima de vapor, dificulta que as moléculas quebrem suas ligações intermoleculares. Como assim? Imagine que você tem certa quantidade de água, essa certa quantidade de água libera certa quantidade de vapor. Porém, ao se adicionar açúcar ou sal, vai mexer naquele sistema, vai aumentar, né, vai mexer com as ligações intermoleculares que tem naquele sistema, fazendo com que haja mais ligações intermoleculares, fiquem mais fortes, entre aspas, né? Mais forte, entre aspas. Se tem mais forte, né, elas estão mais atraídas. Se elas estão mais atraídas, eu preciso de mais energia para fazer com que elas se quebrem. E, por consequência disso, eu vou ter pouco vapor exalado, ou exaurido, ou fomentado, ou enfim, liberado. Por quê? Quanto mais eu coloco um soluto não volátil, mais eu mexo com aquelas ligações intermoleculares, né? Que seria a ponte de hidrogênio, que seria o oxigênio de uma água, por exemplo, atraindo o hidrogênio de outra água, certo? Vou mexer com aquilo, vou deixar ainda mais forte. Vai ser mais difícil para as partículas de água, falando nesse caso, se separarem, né, quebrar essas ligações intermoleculares e virarem vapor. Quanto maior o soluto, menor será a pressão de vapor, certo? Quanto mais soluto eu jogo, menos vapor vai sair, menos vapor vai ser liberado. Aqui um exemplo. Imagine que ao fazer o café pela manhã, a água começa a ferver. Então você, como um belíssimo cozinheiro, né, põe algumas colheres de açúcar, que no caso aqui é sacarose, é açúcar de cozinha, açúcar de cozinha. E imediatamente a água para de ferver. Ela precisará de mais energia para se desprender e virar vapor, assim diminuindo a quantidade de vapor liberado, isto por conta de suas ligações intermoleculares. O que eu falei no slide anterior, mas aqui tem uma imagem que fica de melhor compreensão. Olha, a água pura vai ter certa quantidade de vapor liberado, certo? Se eu adicionar açúcar, vou mexer com aquilo e vou diminuir a quantidade de vapor que ia ser liberado, certo? E isso depende, como eu já tinha falado, não depende
da natureza da substância, mas sim de sua quantidade, certo? Ebulioscopia. Seguindo a mesma ideia do slide anterior, só que em vez de estudar a pressão liberada, a pressão máxima de vapor, a nova pressão máxima de vapor, aqui vai se reter a estudar a variação de temperatura de ebulição. Como assim? Depois que você adicionar um solvente não volátil ao seu sistema, esse sistema, vamos supor que seja água. Essa água, que tem um ponto de fusão igual a 100 graus, vai ser maior do que 100 graus. Ora, porque se eu coloco um solvente não volátil, vou mexer com aquelas ligações intermoleculares, vou dificultar com que essa água se desprenda e vire vapor. Logo, eu precisarei de mais energia para fazer com que ela vire vapor. Se eu preciso de mais energia para que ela vire vapor, o ponto de ebulição dela aumentou, certo? E isso é ebulioscopia. Estuda o aumento de ponto de ebulição do solvente. Quanto maior o soluto no solvente, maior será seu ponto de ebulição, o que significa quanto mais sal, por exemplo, eu colocar na água, mais o ponto de ebulição dela vai ser maior. Eu vou precisar de mais energia para fazer ela entrar em ebulição. Aqui, um exemplo. Usando o mesmo exemplo anterior, a ideia é a mesma. Devido às forças termoleculares, sendo elas pontes de hidrogênio, que são aumentadas, fazendo com que se torne mais difícil quebrar essas ligações. Para entrar em ebulição, logo é necessário mais energia para que agitem as moléculas e desfaçam as ligações intermoleculares. Nesse caso, a água pura tem ponto de ebulição igual a 100 graus, porém, ao adicionar açúcar, como mostra na imagem, o ponto de ebulição dela vai ser maior do que 100 graus. Ora, justamente porque tem essas interações intermoleculares. Pode perceber, tu está fazendo café, tu joga uma colher de açúcar, para de ferver um pouquinho, mas já volta a ferver de novo. Tu vai lá joga mais uma. E à medida que você vai jogando, vai ser necessário mais energia para que a água comece a ferver, certo? Crioscopia. Ao contrário, de certa forma, como se fosse o oposto da ebulioscopia, estuda a diminuição do ponto de congelamento ou ponto de fusão do solvente. E novamente, depende da quantidade de soluto não volátil inserido no solvente. Ora, se você prestar atenção, na seguinte situação, você tem água e joga sal. Assim como o ponto dela de ebulição aumenta, o ponto de fusão dela diminui. Por quê? Justamente porque tem essas interações intermoleculares, certo? E um exemplo disso, a gente pode ver a água da Antártica, do oceano lá perto da Antártica. Você já se perguntaram que lá, por exemplo, faz menos 30 graus Celsius e água em algumas partes, Claro que tem água que congela, mas o oceano lá não é congelado. E uma das explicações é justamente porque existem sais diluídos nessa água, além do cloreto de sódio, que é o sal, que faz com que o ponto de congelamento dela seja menor, certo? Então, por mais que esteja a menos 30, pode ser sim que ela esteja no estado líquido, em vez de estar no estado sólido, sólido. Aqui, em alguns países que têm temperaturas baixas, supondo que esteja fazendo menos 7 graus Celsius, é comum que os moradores joguem sal de cozinha, cloreto de sódio, nas calçadas que estão escorregadias, diminuindo, e o gelo acaba derretendo, já que seu ponto de fusão é diminuído. Aqui, a água, que é o gelo, com o ponto de fusão igual a 0 graus Celsius, a ser adicionado sal, será reduzido, logo, seu ponto de fusão será menor que 0. Isso imagine o seguinte, você está lá, como na imagem, você tem umas pedrinhas de gelo e coloca sal. Em vez de o gelo virar líquido depois de 0 graus, de 0 graus para cima, ele pode virar líquido, por exemplo, de menos 3 para cima, ou de menos 4 para cima, ou de menos 7 para cima, entendeu? Então, diminui o ponto de fusão da água, certo? E a osmoscopia. A osmoscopia estuda o processo de osmose. E o que é osmose? Falando bem simples mesmo. Imagine que você tem duas soluções, uma mais concentrada e outra menos concentrada, como está aqui na imagem. Perceba que do lado esquerdo a concentração é menor do que do lado direito. Por osmose, isso é dividido por uma membrana semipermeável. O que significa? Significa que não vai deixar o soluto passar, mas a água ele vai deixar passar, tá? Por tendência, por processo de osmose, o movimento da água é ir da esquerda para a direita, como está na imagem.
A água vai aumentar do lado direito, como se fosse para manter um certo equilíbrio, né, entre aspas. Por quê? Se tem muita concentração, a água vai para aquele lado para aliviar um pouquinho, certo? Imagine dessa forma. E aqui, e pressão osmótica. Para evitar que esse efeito aconteça, é necessário que a gente aplique uma pressão sobre a área, né, da solução do lado direito, que está mais concentrada. E essa pressão teria que ser maior do que teria que ser maior já. Teria que ser aplicada uma pressão no lado direito para fazer com que a água, em vez de ir para o lado direito, vá para o lado esquerdo ou permaneça do jeito que está. E a gente pode calcular essa pressão. Ó. Essa pressão é dada por M vezes R vezes T vezes I. M é a molaridade, R é a constante dos gases, T é a temperatura e I o fator de Van 't Hoff. O fator de Van 't Hoff é porque quando você dissocia, né, por exemplo, o cloreto de sódio, vai existir íons lá, certo? Vai ter um mol de íon de Na+, e um mol de íon de Cl-. Por quê? Devido à interação dos íons, vai ter uma interação diferente naquele meio aquoso, justamente porque tem íons, certo? Tanto que quando você vai calcular força iônica, você precisa levar em consideração a quantidade de íons que foi formada, a carga desse íon, justamente porque ele vai ter uma interação diferente naquele meio aquoso, certo? E é bem simples mesmo usar essa fórmula aqui, mais pra frente a gente vai ver, tá? Aqui, resolvendo uma questão. Uma curiosidade é que a gente poderia usar esse método aqui para dessalinizar a água. Como seria? De um lado aqui, do lado esquerdo, teria água pura e do lado a água salgada do mar. Por osmose, a água pura ia para a água salgada, só que a gente não quer isso. O que seria feito? A gente aplica uma pressão, né? A pressão osmótica do lado direito, fazendo com que a água do lado direito vá para o lado esquerdo. A moto desgraçada. Mas enfim, aqui, questão 16. Na desidratação infantil, aconselha-se a administração de soro fisiológico para reequilibrar o organismo. Quando injetado na veia, é preciso tomar alguns cuidados especiais com a concentração do soro, uma vez que ele deve ser isotônico em relação ao sangue. Bom, primeiro, é uma questão que se trata de osmose. Segundo, o que é isotônico? Isotônico é quando tem a mesma pressão do sangue, certo? Aqui, ó. Isotônico, mesma pressão osmótica igual. A pressão osmótica do soro tem que ser igual à pressão osmótica do sangue. Como se fosse a concentração do soro, tem que ser igual à concentração do sangue. Pensa da seguinte forma. Que, ó, o soro deve ter a mesma pressão do sangue. Por quê? Caso sejam diferentes, podem acontecer dois fatores. A hipertônica, que é quando o soro é mais concentrado que o sangue. Por osmose, como o soro é mais concentrado, a água do sangue vai ir para o soro. Olha que viagem, né? A água do sangue vai para o soro, fazendo as hemácias murcharem e morrerem, como se fosse uma folha de alface ou um vegetal que acaba perdendo sua água e acaba morrendo. Outro ponto é quando pode ser hipotônica, que é quando o soro é menos concentrado que o sangue. Nesse caso, a água do soro vai ir para as hemácias, vai encher tantas hemácias que vai chegar a elas explodirem por conta da osmose. Por isso deve ser tomado esse cuidado, esse preparação caseiro, para que não haja esse tipo de interação no sangue, certo? Porque, poxa, imagina o seguinte, você tem hemácias morrendo no seu organismo, nem um pouco deve ser bom, né? Deve dificultar, por exemplo, a transportação de água, oxigênio, enfim. A outra questão aqui. Coloque as soluções aquosas apresentadas abaixo em ordem crescente de pressão osmótica, admitindo a mesma pressão. Essa mesma pressão é importante, por quê? Se é a mesma pressão, eu não preciso considerá-la na fórmula, mas a gente vai mostrar isso aqui, ó. Aqui, ó. NaCl. Dissociado em água, a gente tem 1 mol de Na+, mais 1 mol de Cl-. Usando a fórmula, ó, π igual a molaridade, que é 1 mol, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, vezes o fator de Van 't Hoff. Como tem aqui dois íons, o fator de Van 't Hoff é 2, viu? É bem simples. Percebam que eu não utilizei a constante dos gases na equação. Por quê? Como ele fala que a temperatura constante e a constante dos gases é constante, então eu posso não considerar isso. Por quê? Porque elas não vão se alterar. A única coisa que vai fazer elas se alterarem é justamente a molaridade e o fator de Van 't Hoff. Então eu posso deixar eles assim, justamente para analisar quem tem maior pressão osmótica ou não, já que eles dois, no caso o R e o T, são constantes. Aqui, o N3PO4.
Dissociado, a gente vai ter 3 íons de Na+, mais 1 íon de CO4 3-. Usando a fórmula, né? 5 mols vezes o fator de Van 't Hoff, porque tem 4 íons, perceba, 4 íons, vezes 0,5 igual a 2. Outro. O AlCl3. Dissociado, a gente tem 1 mol de alumínio 3+, mais 3 mols de Cl-. Usando a fórmula, né? A gente tem 3, o fator de Van 't Hoff vai ser 4, porque a gente tem 4 íons aí. Vai ser 1 mol vezes 4. Aqui, ó, 4 vezes R vezes T. A sacarose não se dissocia, portanto não tem fator de Van 't Hoff. Fator de Van 't Hoff é só quando há dissociação, certo? Então aqui a gente usa a própria molaridade, né? Vezes a R vezes T. Pronto. Aqui, a outra. Dissociando, a gente tem 1 mol de Mg, ou de Mg2+, mais 2 Cl-. Aqui, ó. Usando a mesma equação, né? A gente tem 1 mol da substância vezes 3. Por que 3? Porque o fator de Van 't Hoff é 3. A gente tem 3 mols de íons dissociado aí, ó. Pode perceber, ó. Tem 1 de Mg mais 2 de Cl. A mesma coisa nos outros exemplos, certo? Fazendo o produto, a gente encontra 3. Só que ele pede para a gente colocar em ordem crescente de pressão osmótica, certo? E aqui, olha. Quem vai ser o menor de todos? Vai ser justamente a sacarose, porque como ela tem menor molaridade e o fator de Van 't Hoff dela não tem, então vai ser 1, que é menor que o do cloreto de sódio, né, o NaCl, que é 2, que por sua vez é igual ao Na3PO4, que é 2 também, viu? Ó, o Na3 é igual ao do N3PO4, que por sua vez é menor do que o MgCl2, que tem 3, né, certo? Que por sua vez é menor ainda que o AlCl3, aqui, ó, que tem 4 vezes R vezes T, certo? Explicando novamente, eu não coloquei o valor da constante dos gases e da temperatura, porque ele diz que a temperatura é constante e a constante dos gases é constante. Então elas não vão se alterar e eu só preciso, sabe, como se fosse ver qual é o coeficiente que vai fazer isso se alterar, que no caso esse é justamente a molaridade vezes o fator de Van 't Hoff. Aí aqui, ó, o 4, né, lá nas alternativas está em números romanos. O 4 é menor que o 1, que é igual ao 2, que por sua vez é menor que o 5, que por sua vez é menor que o 3. E é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Se precisarem de alguma coisa, é só perguntar mesmo, eu estou à disposição. Certo? Obrigado pela atenção.